Hoje nós vamos estar celebrando a Páscoa, algo maravilhoso que traz uma verdade espiritual tremenda para as nossas vidas. Amém? Nós temos que entender que quando nós falamos, desculpa, eu falei a Páscoa, né? Eu quis dizer a Santa Ceia. Amém? Na verdade eu quis dizer a Santa Ceia. Amém? Nós temos que entender que quando nós celebramos a Santa Ceia, nós estamos relembrando algo tremendo, sobrenatural, que se cumpriu na minha vida e na tua vida, amado. E quando de fato entendermos a respeito desta verdade, quando isso não for simplesmente uma mera informação em nossa mente, mas for uma verdade real e sobrenatural em nossos corações, e nós começarmos a nos mover segundo esta verdade, nada será impossível para a minha vida e para a tua vida, dentro daquilo que Deus tem planejado para cada um de nós. E enquanto eu estava orando aqui, Deus trouxe esse texto de Lucas, no capítulo 22, a partir do verso 14, diz o seguinte: chegada a hora, eu não ia ler esse texto, mas eu gostaria de começar por esse texto. Diz assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes, aleluia, olha o que foi que o Senhor falou para ele: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Aleluia. Jesus, ele falou para os seus discípulos que ele tinha um desejo intenso em seu coração de estar participando daquele momento único e especial com seus discípulos. Era um desejo, era algo tremendo que estava no coração do mestre. E ele diz assim: olha, eu tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Nós sabemos que aqui nós estamos falando da última Páscoa que Jesus ele passou em vida, no seu ministério terreno, com seus apóstolos. É aquilo que nós conhecemos como a última ceia. Amém? E Jesus ele diz assim: olha, eu tenho desejado ansiosamente. Ele está dizendo o seguinte, essa palavra no original é: eu tenho desejado de forma intensa estar com vocês, estar em comunhão com vocês, estar participando desse momento com vocês. Meu querido, eu quero te fazer uma pergunta. Será se Jesus ele mudou? Ou ele continua sendo aquele que deseja estar em comunhão íntima comigo e com você? Será se ele mudou? Será se depois que ele passou para o seu ministério celestial, o ponto de vista de Jesus mudou? Não, ele continua sendo aquele que deseja estar em comunhão íntima comigo e com você. Eu lembro de uma advertência que João ele foi usado por Deus para mandar uma carta à igreja de Laodiceia, lá no livro de Apocalipse. E se nós formos olhar, a igreja de Laodiceia era uma igreja próspera, no que diz naturalmente falando. Tanto que eles diziam: olha, eu sou rico, abastardo, não tenho falta de nada. Era o que os crentes daquela igreja eles diziam: sou rico, abastardo, não tenho falta de nada.
Esse era o ponto de vista deles. Irmãos, eu quero te dizer algo. Nós estamos falando aqui de crentes. Nós não estamos falando do mundo. Nós não estamos falando do ímpio. Nós não estamos falando do gentio. Nós estamos falando da igreja de Jesus. Foi uma carta de correção que Deus usou o apóstolo João na ilha de Patmos para corrigir uma igreja. Se eles diziam que eles eram ricos, abastardos, e eles não tinham falta de nada, é porque naturalmente falando eles eram tudo isso. Mas a percepção deles se restringia ao nível natural. Eles só conseguiam ver as coisas naturais. Eles só percebiam as coisas naturais. Eles não conseguiam ver no espírito. Eles não tinham uma percepção espiritual. Eles eram uma igreja que eles estavam totalmente vivendo de forma alheia às realidades espirituais. Tanto que Jesus, ele falando nessa igreja, ele diz o seguinte: olha, porque vocês não são quentes nem frios, mas vocês são mornos, eu estou a ponto de te vomitar pela minha boca. Eu quero que você entenda que quando nós falamos de ceia, nós estamos celebrando uma verdade espiritual, ou relembrando algo que já se cumpriu na minha vida e na tua vida no momento em que nós nascemos de novo. A ceia é a celebração, uma ordenança deixada por Cristo, uma das duas ordenanças para a sua igreja, que somos nós, que nos traz uma verdade espiritual. Amém? O que é que representa a Santa Ceia? A Santa Ceia representa a nossa unidade com Ele e uns com os outros. Nós somos um com Ele. Ele que é o pão que desceu do céu. Quando nós participamos do pão e do suco de uva, nós estamos participando do corpo e do sangue. Nós estamos relembrando aquilo que Ele fez de forma perfeita no Calvário, por cada um de nós. Uma obra completa e maravilhosa. E Ele diz que nós sempre tínhamos que observar e celebrar esta verdade, para que ela não caísse no esquecimento. Porque, amados, de fato nós pecamos. Quando é que nós pecamos? É quando nós perdemos a consciência do eterno e da eternidade. É quando a vida cristã ela simplesmente se transforma em religião. É quando um culto maravilhoso como esse simplesmente se transforma em uma obrigação religiosa. Ah, eu estou indo no domingo porque eu sou acostumado. Aí no domingo eu vou bater meu ponto lá, eu vou orar, vou escutar a palavra. No final do culto você pergunta o que foi que o pastor pregou. Você já não sabe o que foi que o pastor pregou logo depois do culto. Por quê? Porque, amados, você simplesmente está cumprindo uma obrigação religiosa. Você se acostumou a fazer aquilo de forma corriqueira, domingo após domingo. Mas nós devemos vir para um lugar como esse, como Jesus, Ele desejava estar com seus discípulos. Ele desejava ansiosamente estar com seus discípulos e participar daquela refeição. Da mesma forma eu e você, nós vemos Pedro, ele dando uma instrução aos cristãos em Roma, na sua segunda carta. Agora eu fiquei na dúvida se é na segunda carta ou é na primeira. Eu acho que é 1 Pedro 2. Deixa eu só conferir aqui, querido, para não te dar a referência errada. Segunda Pedro mesmo.
1 Pedro, desculpa, capítulo 2, quis dizer capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, no verso 2, ele diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por meio dele vos seja dado crescimento espiritual. Queridos, a forma de nos aproximarmos de Deus é com desejo intenso em nossos corações. Pedro, ele falando a esses irmãos, ele diz assim: olha, deseja ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Quem é pai entende o que Pedro está falando aqui. Quem é pai sabe o que é que Pedro está falando aqui. Sabe o que é uma criança recém-nascida com fome. Sabe o que é uma criança recém-nascida acordando, um bebezinho acordando de madrugada e querendo se alimentar com fome. Eu nunca vi uma garganta tão potente. Sim ou não? Ele acorda e ele grita, ele berra, desejando aquele leite, irmãos. Pedro, ele usou um exemplo maravilhoso, um exemplo formidável, porque essa é a forma de nos aproximarmos de Deus. Qual o desejo que está no meu coração e no teu coração, querido? Irmãos, enquanto nós continuarmos considerando uma religião, nós não vamos sair do canto. Mas cristianismo é muito mais do que religião. Cristianismo é vida com Deus, é Deus em você, você em Deus. É você manifestar Cristo através das tuas palavras, através dos teus atos, através das tuas obras, através daquilo que você faz. É Cristo sendo visto em você. Você lembra que Pedro falou que Paulo falou que eu e você, nós somos cartas vivas? Uma carta que vai ser lida por todos. Dr. Rebouças, ele não pôde vir hoje à noite. Ele nos ligou, disse que teve um problema de última hora, não pôde vir. Mas o doutor Rebouças e a sua esposa, a Eunice, eles são bebezinhos espirituais, são novos convertidos. E ele estava, eu acho que ele deu testemunho lá no GC, sexta-feira, não foi, Fábio? Que ele disse que, eu não sei se foi no GC ou foi na vigília, que ele falou que as pessoas já estão percebendo algo diferente na vida dele. Um brilho, algo diferente. Amém? Porque realmente é isso que vai e deve acontecer através da minha vida, na tua vida. Eu e você, nós não temos que ficar desesperados. Ai, eu tenho que falar, eu vou falar agora, eu vou falar de Jesus agora, querendo empurrar Jesus de goela abaixo em todo mundo. Não, querido, vive a palavra. Seja um cristão exemplar e a tua vida vai atrair. As pessoas, elas vão se sentir atraídas a você. As pessoas, elas vão olhar para você e elas vão desejar, nem elas vão saber o que é que elas estão desejando, mas elas vão se aproximar de você com o coração aberto. Eu estou lembrando agora, eu falando isso para você, eu lembrando, lá em Gênesis, no capítulo 1, a Bíblia fala que Deus, ele criou árvores frutíferas, árvores que davam frutos, e que nestes frutos tinham a sua semente. E se nós fizermos um paralelo espiritual, porque na verdade ali, como diz Paulo, quando ele usa o exemplo do boi, será que é com boi que Deus se preocupa? Ou não é seguramente por vós que ele falou isso? Aí eu vou te perguntar essa noite, será que é com árvore que Deus se preocupa? Ou é seguramente por vós que Deus deixou aquele princípio lá em Gênesis? É um princípio de Deus. Ele diz que a árvore, ela produz fruto. O fruto carrega a semente, e a semente é a garantia da perpetuação. O fruto, na verdade, é a garantia que carrega a semente da perpetuação da espécie. Eu e você, nós temos que produzir frutos. O que é um fruto? Uma evidência externa
da nova criatura que você é a vida de Deus sendo manifestada através de você. Uma árvore, ela frutifica porque ela está viva, primeiramente. Você concorda comigo? Sim ou não? Se uma árvore está frutificando, isso é a maior evidência de que ela está viva. Isso é a maior evidência que a seiva, ela está fluindo da raiz, no tronco, nos ramos, nos galhos, e produzindo fruto. A maior evidência da vida da árvore é o fruto. E é algo que deve existir na minha vida e na tua vida. E amados, as pessoas, elas vão ser atraídas pelo fruto na tua vida. Elas vão comer o fruto e elas vão engolir a semente. O fruto, ele é o transporte da semente. Se você produz fruto, você vai produzir vida. Se você produz fruto, você vai distribuir a semente. As pessoas, elas vão se aproximar, vão comer do fruto e vão engolir a semente. E nós sabemos que a palavra, Pedro, ele nos ensinou isso, é a semente santa e incorruptível. Diz que nós fomos gerados pela palavra, pela semente santa e incorruptível. Amém? Pedro, ele dizendo assim, João, escrevendo à igreja de Laodiceia: visto que você não é quente nem frio, mas é morno, eu estou para te vomitar da minha boca. Eles dizem: eu sou rico, abastardo, não tenho falta de nada. Jesus olhava para aquela igreja e dizia: tu é pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compre ouro refinado pelo fogo, colírio para untar os teus olhos, e linho fino para cobrir a tua nudez. E ele mais avança e ele fala algo mais pesado ainda. Ele diz o seguinte: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Irmãos, quem foi que falou isso? Diga assim: Jesus Cristo. Aquela igreja, ela dizia: olha, eu sou rico, abastardo, não tenho falta de nada. Essa era a percepção que os cristãos daquela igreja, eles tinham deles mesmos. Como Deus via aquela igreja? Deus via aquela igreja como cega, miserável e nua. Eles diziam: nós somos prósperos, nós temos tudo. Jesus, ele estava do lado de fora. E é tão tremendo que ele diz assim: olha, eu estou do lado de fora, eu estou desejando entrar, eu estou batendo na porta, mas eu não vou arrombar a porta, eu não vou forçar a porta. O meu desejo é entrar, eu quero entrar, eu não abandonei, eu estou na porta, eu estou batendo, mas você tem que abrir. Você tem que abrir, você tem que deixar eu entrar. Eu entrarei e eu cearei contigo. Aleluia. Amém, querido? Nós temos que entender que a vontade de Deus para com a minha vida e para com a tua vida é uma vida de comunhão íntima com cada um de nós. Ele deseja isso. Continuando o texto aqui em Lucas 22, ele diz assim, no verso 16: pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não bebereis do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Ele diz para os seus discípulos que ele estava desejando ardentemente participar com eles daquela refeição, daquela Páscoa, daquela ceia. Depois ele diz assim: olha, esse é um momento único, e eu garanto que vocês nunca mais vão participar, até que esta verdade ela se cumpra, até que o meu reino tenha
vindo. Então nós estamos participando e nós vamos participar hoje à noite, queridos, de uma verdade que já se cumpriu. O reino, ele já é uma realidade. Sim ou não? O reino, ele é uma realidade. O reino, ele já é uma realidade dentro de nós. Eu sei que falta se cumprir na plenitude a manifestação do reino. E isso vai se cumprir na plenitude, no que diz respeito ao reino entre nós, quando Jesus, ele reinar fisicamente em Jerusalém. E isso está para se cumprir. Você tem essa boa esperança no coração? Você tem essa bendita esperança? Você tem dito: Maranata, Senhor Jesus, vem logo, Senhor Jesus. Você tem desejado o retorno do grande rei? Sim ou não? Aleluia. Mas, amados, espiritualmente falando, o reino, ele já se cumpriu na minha vida e na tua vida, na vida daqueles que são nascidos de novo. Ele diz que nós voltaremos a participar novamente desta cerimônia quando ela houver se cumprido. Ela se cumpriu. Hoje eu e você, nós somos um com Ele. Amém? Nós somos um com Ele. Eu e você, nós nascemos de novo. E o reino já é uma realidade na minha vida e na tua vida. Queridos, se ainda muitas vezes temos vivido em pecado ou vivido como escravos, é porque nós não percebemos ainda. Nós não entendemos ainda o que é fazer parte do reino. Amém? O que é fazer parte do reino de Deus? E nós temos que entender esta realidade. Eu gostaria que você abrisse comigo lá em Colossenses, no capítulo 1. Carta de Paulo aos Colossenses. Eu vou ler a partir do verso 3. Olha só o que é que fala aqui no verso 3. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Eu acho interessante que Paulo, ele estava celebrando aqui. Paulo, ele se alegrava pela vida dos irmãos de Colossos, desde o dia em que ele ouviu a respeito da fé que eles tinham em Cristo Jesus e do amor que eles tinham para com todos os santos. Aí ele continua e ele diz assim, verso 5: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Se você for analisar o verso 5 de Colossenses no capítulo 1, você vai entender que esses irmãos, eles tinham uma bendita esperança. Sim ou não? Que vos está preservada nos céus. Queridos, isso eu chamo de ser movido pela eternidade, ou ter consciência das coisas espirituais. Quando eu uso esse termo movido pela eternidade, eu quero dizer exatamente isso: ter uma consciência
maior em sua vida das coisas do Espírito, do reino do Espírito, das coisas espirituais. Por que esses irmãos eles andavam em amor? Por que esses irmãos eles manifestavam uma fé genuína? Que Paulo diz assim: olha, eu me alegro, eu dou graças a Deus pela vida de vocês, desde o dia que eu ouvi falar a respeito da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm para com os santos. Por quê? Porque esses irmãos, o que fazia com que eles andassem no nível do extraordinário, do espetacular que Deus tem preparado para cada um de nós, é porque eles tinham consciência das coisas espirituais. Eles tinham uma bendita esperança, queridos. Eles tinham uma bendita esperança. Eles sabiam que o tesouro deles estava onde? Nos céus. Eles sabiam que a recompensa deles vinha da onde? Dos céus. Eles sabiam que a obediência deles tinha que ser direcionada aonde? Aos céus. Amém? O que é que movia a vida desses crentes? Era essa consciência, era esse entendimento. É isso que muitas vezes está faltando para mim e para você. É isso que muitas vezes, amados, está faltando para a igreja de Cristo hoje. O que menos é enfatizado dentro das nossas igrejas hoje é a respeito das coisas espirituais. Muitas vezes nós recebemos uma palavra legal, uma palavra de ânimo. Seja um cara legal, seja um cara bom e tal, mas cadê as verdades espirituais, queridos? Cadê a consciência do reino? O que de consciência do reino está sendo semeado na minha vida e na tua vida, no meu coração e no teu coração? Qual é a bendita esperança que tem firmado a minha vida e a tua vida aqui nessa terra? Quanta consciência nós temos tido do eterno e da eternidade? Paulo ele continua e ele diz assim: olha, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Como é que essa bendita esperança se estabeleceu no coração desses irmãos? Através da pregação do Evangelho, através da exposição ao Evangelho. Aí Paulo ele continua e ele diz assim: que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo o que? Fruto. E o que, irmãos? Crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Irmãos, não tem como eu e você nós entendermos a respeito da graça. E nós temos que entender que o fundamento da graça, que eu e você nós temos que aprender, deve ser a verdade. E a verdade é a palavra. Não tem como eu e você nos expormos à graça de Deus e não nos tornarmos pessoas frutíferas. Não tem como eu e você ser exposto à graça, à pregação da graça, e não crescermos, porque a graça, o entendimento da graça vai produzir crescimento na minha vida e na tua vida. Paulo ele está falando de quê? Ele está falando de uma base sólida. Ele está falando de pregação do Evangelho de Cristo. O fato desses irmãos eles terem se exposto à palavra, terem aberto seus corações à palavra, queridos, eles começaram a ser movidos pela eternidade. Eles começaram a manifestar uma fé genuína. E não tem como desatrelar, não tem como você desconectar a fé do amor. Porque como Paulo ele fala escrevendo aos Gálatas, a fé ela opera através do amor. Na verdade nós vemos ele falando lá em Gálatas no capítulo 5, antes dele falar isso que ele falou, que a fé ela opera pelo amor, nós vemos ele falando do fruto do Espírito. Ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio.
Essa palavra fidelidade no original, no grego, ele usou a palavra pits, que é a palavra para fé no Novo Testamento. Inclusive algumas versões é traduzida como fé. Ele fala o fruto do Espírito, ele não diz os frutos. Eu creio que o fruto do Espírito é o amor, e as demais coisas são as facetas do amor, ou a forma que o amor ele é manifesto através da minha vida e da tua vida. O amor ele é manifesto através da alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. Aí diz: contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Aí ele fecha com chave de ouro, ele diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Paulo está dizendo o seguinte: olha, se você recebeu a vida de Deus, não basta somente você ser nascido de novo, ter recebido esta vida, você tem que andar segundo esta vida, você tem que manifestar esta vida. É o que ele está dizendo: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ele está falando de algo prático. Nós temos que manifestar de forma prática esta vida através de cada um de nós. Qual foi o grande impacto na vida desses irmãos? Foi o fato de eles terem conhecido a respeito da graça de Deus. Por quê? Porque eles foram expostos à palavra. Eles receberam a palavra. Nós vemos o próprio Paulo falando aqui nesse mesmo livro de Colossenses, no capítulo 2, ele dizendo assim: olha, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Queridos, eu amo esse livro de Colossenses, sabe por quê? Porque é um dos livros que eu considero mais cristocêntrico da palavra de Deus. É um livro que fala de unidade. Ele começa falando no capítulo 1, e apontando que tudo depende de Cristo, tudo foi feito por Ele, por meio dEle, por intermédio dEle. Ele é o centro de todas as coisas. Depois ele começa a falar de uma realidade nossa nele, e depois ele começa a nos animar a viver essa realidade. O livro de Colossenses, ele fala de unidade minha e sua com Jesus. Aí a partir do verso 9, ele diz assim: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Paulo, depois de falar a respeito de tudo isso sobre os colossenses, depois ele começa a orar por eles, aqui no verso 9. E eu acho interessante que Paulo, na sua oração, ele ora para quê? Para que eles transbordem de pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. A palavra no grego para conhecimento é a palavra gnosis. Mas quando Paulo ele usa aqui, e ele falando na sua oração, e ele diz que estava orando para que eles transbordassem no pleno conhecimento de Deus, Paulo ele não usou a palavra gnose, ele usou a palavra epignosis. E eu vou te dizer a diferença de uma para outra. Gnosis é o conhecimento humano, interpretativo. É aquele conhecimento que não é completo. É aquele conhecimento que pode mudar.
Quantos sabem que a medicina ela vem evoluindo? Quantos sabem que a medicina ela vem mudando? Quantos sabem que alguns diagnósticos há 20 anos atrás são diferentes de diagnósticos hoje? Por quê? Porque a medicina não é uma ciência exata. Ela está evoluindo. Por que ela está evoluindo? Porque o conhecimento e o entendimento do homem está evoluindo a respeito dele mesmo. Então isso é o gnosis, é o conhecimento prático, humano, natural. Mas quando Paulo ele ora pelos colossenses, ele não orou pela gnose, por esse conhecimento. Ele usou a palavra epignosis. Sabe o que significa isso? Nós estamos falando de um conhecimento completo. Nós estamos falando, sabe de quê, queridos? Do conhecimento de Deus. Amém? Porque Deus, Ele não olha para algo e Ele vai interpretar, Ele já sabe. Enquanto eu e você, nós conseguimos ver partículas, enquanto eu e você, nós conseguimos ver pedaços, Deus Ele vê o quadro completo. Deus Ele vê de forma perfeita. Deus Ele vê de forma clara. Nós vemos várias intervenções de Deus no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Várias instruções que Deus deu aos homens, que aquelas instruções de Deus para o homem parecia loucura fazer. Sim ou não? Porque enquanto o homem ele interpretava segundo aquilo que ele estava vendo naturalmente falando, Deus ele via de forma completa. Ele via de forma perfeita. O próprio Paulo, ele falando, ele escrevendo aos Colossenses, ele diz assim: olha, eu e você, nós hoje, nós vemos como que através de um espelho. Nós estamos vendo de forma turva, encoberta. Vai chegar o dia em que nós vamos ver de forma perfeita, e nós vamos conhecer como de fato somos conhecidos. Mas nós vemos Paulo aquele orando para que esses irmãos eles transbordassem no conhecimento exato e completo de Deus na vida deles. Irmãos, o que é que um conhecimento como esse vai produzir na minha vida e na tua vida? Ousadia, intrepidez. Sabe o que é que Paulo está falando aqui? Ele está dizendo o seguinte: olha, nós vamos sair da mediocridade do natural e nós vamos entrar no sobrenatural. Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu estou orando para que vocês vejam como Deus vê, que vocês possam ver como Deus vê. Ele diz assim: orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. E amados, o resultado disso é o verso 10, ele diz assim: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Aí no verso 12 ele diz assim: dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Irmãos, ele fala algo tremendo aqui. Ele fala a respeito de uma herança, e ele está direcionando essa palavra a mim e a você. Existe uma herança que eu e você nós temos que tomar posse. E ele diz que eu e você nós estamos perfeitamente capacitados e habilitados para tomarmos posse dessa herança. A palavra idônea significa isso. Alguém que é qualificado, altamente capacitado, pronto para receber aquilo. Existe uma herança que eu e você nós temos que tomar posse, e nós estamos habilitados
para tomar posse dessa herança, mas nós temos que conhecer, nós temos que entender. Como o Wilson falou no início, quando nós conhecemos o Senhor, nós nos conhecemos a nós mesmos. Quanto mais nós conhecemos Ele, queridos, mais nós seremos frutíferos. Quanto mais nós conhecermos o Senhor, mais nós nos conheceremos e seremos pessoas ativas, frutíferas, ousadas, intrépidas. Tomaremos posse daquilo que foi reservado para cada um de nós. Amém? Você está pronto? Aleluia. Você tem desejado isso, queridos? Nós temos que desejar isso de forma intensa em nossos corações. Nós temos que deixar esse conhecimento transbordar em nossas vidas, para tomarmos posse dessas verdades. Amém?